Pois é, muito boa tarde. Estamos aqui novamente solicitando a você a permissão até, né, para que a gente possa efetuar mais um vídeo aí, correto? Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que o nosso tema hoje é um tema que pode estar bastante distante da gente, mas que está intrinsecamente, desculpe, muito ligado ao nosso dia a dia, né? Ao nosso convívio social, familiar, cultural, tudo. Digamos, por exemplo, que a gente vai pensar na questão, né, bem e mal. É uma coisa... São alguns conceitos que você ouve a todo momento, você fala a todo momento, você acha que tem razão a todo momento, mas que merece aí uma reflexão, digamos, sobre isso, um pensar sobre isso, né? É importante a gente ver já de início que essa questão de bem e mal, conforme já dissemos até em outro vídeo, também foi uma coisa criada pelo homem, né? Claro. Existia um filósofo por nome de Maniqueu, da Pérsia, né, no século III, em que ele sacou de apresentar um processo religioso em que esclarecia essa visão de bem e mal. Quer dizer, como é que ele estabeleceu isso? Num dualismo religioso, né, em que ele pensava o seguinte, tudo que é de bem é a questão do espírito, da alma, da claridade, né? E já a questão do mal era a questão das trevas, né? Da matéria em si, daquilo que o homem anseia e sempre quis, o apetite, digamos assim, para aquilo que ele acha e quer de melhor, né? Mas aí, vejamos o seguinte, isso foi seguido por ele e por milhares, né? A humanidade aceitou bem na época esse sistema até religioso. Haja vista, né, que o próprio Santo Agostinho foi um dos grandes seguidores, né, do maniqueísmo, né, digamos assim, né? Só que com o passar do tempo, o próprio Santo Agostinho falou, opa, peraí, mas eu não concordo muito com essa questão aí desse antagonismo de bem e mal. Por que isso? Porque nos aprofundamentos de Santo Agostinho, ele conseguiu, né, quer dizer, trazer à tona algumas coisas que ele não havia percebido até então. Digamos, o bem para ele é aquele bem essencial, né, aquele bem que ele por si só existe. Ele era um filósofo, claro, cristão, por si só já existe. Então, o mal existe na medida em que, em alguns momentos, esse bem entra em pânico, fraqueja de alguma maneira, aí estabelece-se uma razão de maldade ali. Mas para ele não existia o bem e o mal, né? Então, retomando essa questão de bem e mal, que eu quero falar com vocês sobre isso, porque pode ser chocante até o que eu vou dizer para vocês, mas nós vamos, né, tentar rapidamente, porque o problema é o tempo, é o espaço, né, para se aprofundar muito nisso. Mas se a gente vê, por exemplo, até hoje, uma coisa assim que a gente não gosta de ouvir, né, até porque somos pessoas aculturadas num processo judaico-cristão, né? Desculpe, que eu estou com um problema aqui. Mas que tudo que foi proposto, todas as maldades e atrocidades até hoje verificadas, né, na sociedade, elas foram feitas em nome do bem. Não é estranho isso? Pode ser chocante, mas aí, por exemplo, vamos dar aqui algum exemplo. É importante também trazer, lá vou eu para o meu parágrafo aí à parte, importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia,
Dá a impressão que, pô, Tadeu, mas o que tem a ver isso? O próprio Kant, ele já dizia que filosofia não se aprende, não se ensina. Filosofia, você faz o quê? Você filosofa todo dia. Nesse momento em que você está pensando, está falando, está trabalhando, está discutindo, enfim, está convivendo socialmente, você está filosofando. Eu mesmo sou altamente crítico, eu gosto muito de filosofia, né? É o meu lado, né, bom, digamos assim, entre aspas, é a filosofia, mas sou altamente crítico, porque o que você vê hoje são filósofos que são ligados à parte muito religiosa, muito metafísica, e que são os sustentadores do sistema, né? Você vê hoje na mídia diária, são grandes pensadores que arrastam multidões aí, mas que não trazem nenhuma mensagem, né? Nenhuma mensagem que possa realmente mudar, fazer com que o cidadão volte a pensar de uma outra maneira, né? Isso é interessantíssimo. O que nós tivemos são os cultuadores, chamados utilitaristas, né? Da filosofia, aqueles que se locupletam da filosofia para tirar proveitos, né? Exatamente. Ou então são ditos operários, né, da filosofia, como o Nietzsche aí faz essa alegação, exatamente por isso, porque eles não se prestam a mudar nada. Não que a filosofia mude, mas a filosofia tem o dom de trazer o espanto às pessoas, a observação, né, o chocante, para que a partir daí elas comecem a promover algum tipo de raciocínio até alheio àqueles que elas já tinham. Não é interessante? Então, baseado nisso, a gente vê hoje em dia, vamos voltar aqui à questão que eu estava falando, para o nosso campo aqui do bem e mal, né, no nosso dia a dia. Então vejamos o seguinte, vou exemplificar por que é que toda maldade exercida na sociedade ela é feita em nome do bem. Não? Por exemplo, você é um cidadão, não, de bem, honrado, quer dizer, tudo o que você faz são com a melhor boa vontade, o melhor dos interesses, né? Você mesmo pensa e repensa antes de o fazer, antes de o colocá-lo em prática, né? Essas suas ações diárias, mas que então aí você chega a uma conclusão. Bom, isso realmente vai ser bom para mim, vai ser bom, né, para outras pessoas e tal. Então, por que não efetivar isso? Não concretizar essa minha ação? E aí você, conforme estou eu até aqui fazendo a minha ação, né, tentando colocar alguns videozinhos, né, no YouTube, que sirva e que eu chamo já as pessoas para fazerem, né, esse aglutinamento, para que a gente possa ir discutindo isso de uma forma saudável e tal, né? Então você apresenta isso com as melhores das boas vontades. Mas aí é que é o grande problema. Para você, essas ações que você já fez, que você vai colocá-las em prática, ou que já colocou, elas têm o melhor pretexto possível, têm a melhor proposta possível, mas com certeza elas vão atrapalhar alguém, com certeza elas vão incomodar alguém. E aí você não tem como agradar a todos, né? Não há como. Então, no momento em que você faz uma ação, e aí vamos aos extremos, né? Uns só pensam, falam coisas simples, mas tem os grandes poderes, né? Da Al-Qaeda e outros mais aí, que são bombas e mais bombas, né? E que eles fazem aquilo em nome de quê? Em nome do mal? Eles fazem em nome do bem deles, da humanidade, da comunidade deles, do país deles. Então, tudo é proposto com a seguinte ideia, né? O bem, ele produz uma série de maldades por aí. Agora, depende do bem, depende de como esse bem é colocado, né? Para que ele possa realmente ter fundamentos, né? Que realmente possa ser qualificado como bondosos, entre aspas, aí, digamos, né? Então, é interessante isso porque a gente vê muito, e aí eu já trago essa questão para o nosso dia a dia, né? As pessoas são, como eu disse no início, estão inteiramente ligadas a essa questão.
porque isso é bom, isso é mal, isso é não sei o quê. Então, por que eu estou falando isso? Estamos num momento aí, digamos, de crise, né? Chamada crise, né? Dentro até da minha geração, estou aí nos 70, e realmente eu ainda não tinha, né? Tido a oportunidade de conviver com tamanha situação, que está gravíssima, né? Então a gente pergunta, até que ponto essa coisa natural aí, não se sabe de que, nem de onde veio, ela é má, ou ela é ruim, ou ela é boa. Sabe por quê? Por exemplo, eu no meu dia a dia, como um simples cidadão, mortal comum, como eu disse, eu sou muito observador, eu sou muito chato, porque eu vou aos detalhes. Então, onde você chega, as pessoas estão falando, né? E aí você vê o seguinte, quando essas crises aparecem, é interessante que você vê que elas produzem não só essa coisa do mal, elas produzem algo de bom. Agora, bom, vamos aí, né? Esse bom, naturalmente, nós vivemos num processo capitalista, altamente dirigido pelos neoliberais, né? Que é uma questão de mercado, né? É uma demanda aberta, né? E que quem faz o problema do Estado não é o próprio Estado, e sim essas demandas capitalistas, né? Que têm as suas propostas, né? E as defendem com unhas e dentes. Então você vê, por exemplo, entramos num processo de crise. Aí você chega em determinados locais, as coisas já mudaram de preços, já foram superfaturadas, já foram não sei o quê. Então esse é um processo benéfico, né? Só que benéfico a qual setor? Benéfico a qual segmento da sociedade? Não é interessante? Isso é um assunto realmente que a gente tem que se aprofundar muito mais, e eu vou ter que, né, já está encerrando mais ou menos por aqui, porque já estou dentro de um limite aí de tempo, e eu devo, né, dizer que o YouTube me permite, né, até 15 minutos e tal, de forma que eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, né, para que a gente comece a pensar em temas do dia a dia. E aí eu estou chamando as pessoas para virem para o canal, se inscreverem no canal, né? Faz lá no sininho, dá, né, o like, se possível, compartilha com os amigos, para que a gente crie um caminho de discussão entre a gente, correto? A proposta é essa. E nós, então, humildemente, tentaremos aqui ser um âncora, digamos assim, desse pessoal, desse grupo, desse canal que a gente vai se aglutinando e trazendo diariamente alguns assuntos, né, para a gente discutir. E aí eu vi vocês, correto? Então, eu quero agradecer, né, a atenção de vocês e pedir para que a gente cada vez mais se una aí no canal, tá ok? Um abraço e até qualquer hora.